Olá, meu nome é Adiene Cristina Escariabrenga, eu sou advogada formada pela Faculdade de Direito de Sorocaba e advogo há mais de 20 anos. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a Covid-19 e os impactos nos cursos de medicina, especialmente nas universidades particulares. Bom, como eu estou atuando muito nessa área, e entrei com algumas ações com relação e com pedido de redução das mensalidades de medicina, acabei por estudar e analisar algumas decisões e verificar também quais são os maiores problemas que os pais, os responsáveis pelo pagamento das universidades estão enfrentando nesse momento. E eu vou falar para vocês especificamente da área de medicina, porque é a área que eu mais estou atuando. Então, eu separei alguns tópicos e vou passar para vocês. O primeiro tópico que eu entendo que houve um impacto muito grande foi a redução dos ganhos dos responsáveis pelo pagamento das mensalidades. Como todos sabem, a questão da Covid afetou o mundo inteiro e nós também não fugimos dessa situação. A parte de pessoas da classe média que teve os seus rendimentos diretamente impactados por causa do distanciamento social. Muitas lojas ficaram fechadas, muitos profissionais liberais deixaram de atender, então, sem dúvida alguma, o maior impacto foi com relação à redução dos rendimentos destas pessoas. Então, das aulas práticas. Para os alunos da Faculdade de Medicina, diferente das outras universidades, as áreas da saúde, elas são diretamente voltadas à aula prática. Assim, o ensino remoto, o ensino à distância, prejudicou demais os alunos. Como que eles vão repor essas aulas práticas quando praticamente um ano inteiro se perdeu? Para quem está fazendo internato, para quem tem aulas de laboratório, para quem tem aulas de atendimento em hospitais, isso foi perdido. Muitas universidades também, elas criam as rematrículas no meio do ano, o que gera um outro prejuízo para quem está se formando na medicina e não tem condições de pagar e perdeu todo o seu ganho capital. Mas também existe uma questão que a gente não pode esquecer, que é a falta de empatia das universidades para a facilitação do trabalho dos fornecedores, dos professores, com fornecimento de internet, de equipamentos de boa qualidade, além da capacitação desses professores para o desenvolvimento e apresentação das aulas remotas. Nós sabemos que a maior parte dos professores de medicina são médicos, são pessoas que atuam na área e eles com certeza estão sofrendo. Eu entendo que deveria ter havido um empenho maior das universidades para que eles tivessem não só equipamentos de primeira qualidade, para que a internet não ficasse caindo durante as aulas, mas também um pouquinho de carinho com o professor, para que ele tivesse aquela capacitação, para que ele falasse com o aluno, para que ele não se perdesse. Isso é muito importante, porque nós percebemos que o professor é um guerreiro. O professor dos cursos de medicina é um guerreiro também, porque ele deixa as coisas que ele está fazendo, ele teve que se adaptar para isso. Uma outra questão são que muitas aulas são expressivamente reduzidas. As aulas que deveriam, por exemplo, durar 4 horas, às vezes são dadas em 1 hora, 2 horas. E isso é um prejuízo, é uma redução na qualidade do serviço que foi proposto para o aluno. Diante de tudo isso, com a necessidade das proposituras das ações, eu tenho percebido que há uma falta de sensibilidade do Poder Judiciário. Por exemplo, alguns juízes acreditam que os alunos estão simplesmente querendo desconto por causa da pandemia. Na verdade, o que nós queremos, o que os alunos querem é que haja um equilíbrio contratual. Não é simplesmente a redução dos serviços, a redução do custo, mas principalmente a qualidade dos serviços tem que ser prestada de uma forma adequada, conforme aquilo que se paga, porque houve uma alteração no contrato prestado. Não há uma comparação entre EAD e aula remota, e sim uma comprovação de diferença, de redução na quantidade e na qualidade do ensino que é prestado. O poder político que vira nas universidades de medicina.
Infelizmente, nelas, muitos políticos foram docentes, assim como também, como existem em outros cursos, alguns magistrados e pessoas ligadas à justiça e aos direitos foram docentes das universidades, o que acaba gerando um certo medo, uma aflição, sensação para o aluno de medicina de que talvez o pleito dele não seja atendido. Então, isso é importante que o Poder Judiciário e os políticos vejam também, que muitas vezes o aluno que entra com uma causa, com uma ação na justiça, ele já é um vitorioso porque ele teve que ultrapassar diversas barreiras. E uma dessas barreiras foi o medo de entrar e perder porque alguém importante dá aula naquela universidade. Nós entendemos que a justiça deve sim ser imparcial. O comprometimento dos políticos com a aprovação de projetos de lei durante a pandemia que determinam a redução dos custos das mensalidades nas faculdades de medicina, mitigando um pouco o sufoco que os responsáveis financeiros pelos pagamentos estão passando. Então, o político que está ali, que foi colocado, que foi eleito pelo voto popular, votem nos projetos que estão parados, não deixem engavetar. A Covid, a quarentena, o distanciamento social vai acabar, mas o prejuízo que se acarretou nessa pandemia, que vem de março até agora, isso não vai passar. Então, com efeitos retroativos, votem a lei, os projetos de lei que determinam a redução dos custos. E, finalmente, nós não podemos deixar para trás a questão dos incentivos do governo federal e do governo estadual com a abertura de linhas de créditos para a classe média. Temos a Covid e nós temos um degrau grande. Muitos alunos, infelizmente, estão abandonando os cursos porque não existe um financiamento, porque não existe um incentivo. Então, vamos ajudar a todos, vamos trabalhar em projetos, em financiamentos para que funcione isso e para que nós tenhamos médicos no futuro, porque senão vão fazer falta. E sabe qual médico que vai mais fazer falta para a nossa sociedade? Aquele aluno que era apaixonado pela medicina e que infelizmente teve que abandonar o curso porque não tem condições de pagar. Então, que esse vídeo seja passado ao maior número de pessoas possível, políticos, juristas, juízes, desembargadores, alunos e toda a sociedade. Era só isso. Eu queria agradecer a todos vocês por esses minutos e peço que, se puderem, divulguem esse vídeo. Muito obrigada!